Bom, minha gente, indo direto ao ponto, em outros vídeos do canal eu já compartilhei com vocês toda essa questão de emagrecimento, mas principalmente de consolidar, o hábito do exercício físico e da alimentação, que são os pontos principais para uma pessoa que quer emagrecer. E no ano 2024 eu saí de 83 quilos para 72, então eu perdi quase 10 quilos nesse meu processo de emagrecimento. E durante toda essa jornada eu cometi alguns erros que me impediram de avançar mais no processo de emagrecimento. Então nesse vídeo eu quero compartilhar 3 desses erros que eu considero que foram os principais, que fizeram o meu peso estancar. E o primeiro erro, que eu acho que foi erro de principiante, tá? Foi não registrar o meu processo. Na minha vida eu sempre tive sobrepeso, então assim, eu nunca quis muito emagrecer nem nada, então assim, eu não sabia ao certo e acabou que eu não registrei nada. Eu não ia registrando, tirando foto mês a mês. Eu vou deixar aqui, eu vou ver se eu deixo aqui, as únicas fotos que eu tenho foi do começo do processo, então no final de 2023, foi bem em dezembro que eu comecei o meu processo de emagrecimento, até o final de 2024, então deu certinho um ano ali. São esses os únicos registros que eu tenho. E eu considero que foi um erro muito grande, porque quando a gente fala de emagrecimento, a gente tá falando de um processo a longo prazo, porque você não vai chegar no corpo que você almeja em 6 meses, 1 ano. E quando a gente fala dessa jornada de longo prazo, é importante, no meio do caminho, termos motivação, termos alguma coisa que vai nos ajudar a enxergar aquele resultado. Então, como eu não tinha esse parâmetro, muitas das vezes eu achava que eu não estava tendo resultado algum. Eu achava que eu não estava emagrecendo, porque eu não tinha uma visão, assim, eu não parava muito para ver a foto também que eu tirei no começo, e eu nem registrava nenhuma outra foto de progresso. Então acabava que tinha momentos que eu achava que eu não tinha progredido em nada no meu emagrecimento. Ter o registro disso vai muito em contraponto àquilo que eu tava sentindo, né? Porque só uma foto, gente, que eu tivesse tirado e tivesse comparado ali a evolução das 2 fotos, teria me ajudado a ter mais motivação e garra mesmo para seguir no processo de emagrecimento, porque não é um momento fácil, não é algo fácil da nossa vida, né, para quem tá aí vivendo isso. Não é fácil você tá tendo que lidar com tantas coisas que passam na cabeça, né, de uma pessoa que tá ali buscando uma melhoria, uma melhor vida, uma qualidade melhor da sua vida. Se eu tivesse tirado mais fotos, com certeza o processo de emagrecimento teria sido mais leve e eu tinha conseguido enxergar esses resultados, mínimos que seja. Podia ter sido, sei lá, uma curvinha que nasceu ali na minha cintura. Eu enxergando isso, eu teria mais motivação, porque eu lembro que teve um momento que o meu peso estagnou na balança. Eu não via resultado ali na balança. Mas em compensação, as pessoas ao meu redor, minha mãe, né, principalmente, ficava falando que eu tava emagrecendo. Mas juro, gente, eu não conseguia enxergar isso. Os únicos momentos que eu realmente passava a achar que eu tava emagrecendo era esse, que as pessoas vinham falar: ah, tu emagreceu, isso e aquilo. Porque era uma opinião externa, então era uma visão externa que aquela pessoa tinha. E aí acabava que pra ela, talvez o baque, né, tinha sido maior, assim, ao ver que eu tinha perdido alguns quilos. E o outro foi o ponto de roupa tá folgando. Mas assim, isso também nunca foi muito parâmetro pra mim, porque eu sempre gostei de roupas mais larguinhas mesmo, mais confortáveis. Então assim, eu ficava naquele limbo. Aí eu só sei que hoje em dia eu tiro foto do que for preciso, assim, em questão de corpo, pra eu ver a evolução. Porque, como eu falei, o emagrecimento é algo a longo prazo. Então é preciso que, pra você gostar do processo e do caminho que vai levar aquele resultado, é preciso que você tenha pequenas doses de motivação. E a motivação vai ser você ver aquele quadríceps se formando, você ver o braço afinando, entendeu? A saboneteira, né, aparecendo nas fotos. Então assim, tudo isso vai fazer com que o processo e o caminho seja melhor. Vai chegar um momento que você não pode mais confiar na balança. E esse é o segundo erro. Não confie na balança. Admito que esse é um dos mais difíceis pra mim, porque eu fui condicionada há muito tempo a confiar na balança e tá sempre me pesando. E aí, por vezes, eu acabo querendo ter aquele resultado fácil e rápido, sabe? De querer, eu vou me pesar. E aí eu fico entrando nessa paranoia de, a balança tá falando isso, isso e aquilo. Eu tava assim semana passada, eu me pesei assim. Então eu fico querendo me pesar todos os dias e
vendo cada grama, assim, sabe? Sendo que não é saudável, pelo menos pra mim, não é uma forma que eu gosto de lidar com o emagrecimento. Então não é saudável, porque eu ficava nessa paranoia da balança. Fora que quando a gente fala de emagrecimento, o meu foco é a perda de gordura e o ganho de massa muscular, né? O ganho de massa magra. Então, assim, a balança vai lhe enganar o tempo todo, porque você vai estar perdendo gordura, mas você vai estar ganhando massa magra. Então, assim, essa conta não fecha, entendeu? Aí você olha na balança um dia lá, no dia anterior você tava com 73,5 quilos. E aí no outro dia você foi se pesar e tava com 73,4. Aí você fica, ai, eu não vi tanta diferença, cara. Eu tô me esforçando, eu tô seguindo dieta, tô seguindo exercício físico. Eu não tô vendo essa diferença assim, sendo que você tá ganhando massa. Você tá ganhando massa magra. Então a balança é sim um fator importante ali, né? Principalmente no começo foi bem importante pra mim, porque eu passei a ver e aí eu ia tendo aquela motivaçãozinha, porque você vai vendo um resultado mais rápido, porque como o meu corpo, ele tava inércia, eu tava sendo uma pessoa sedentária, eu tava vivendo uma vida sedentária. Quando eu passei a me movimentar, o meu resultado no começo foi muito fácil, foi muito rápido, assim. Eu emagreci 3 quilos em um mês. Só que chegou um momento que esse resultado rápido não veio mais. E aí eu ficava bitolada porque a balança tava dizendo uma coisa, sendo que eu tava me esforçando muito pra ir contra isso e tentar, sendo que eu tava ganhando massa. Então assim, eu tava ganhando músculo. Confiar na balança e no peso que a balança mostra ali não vai te ajudar. Na verdade, é um erro que você vai estar cometendo no seu processo de emagrecimento, porque talvez você fique assim como eu tava ficando, bitolada com cada grama que saía dali daquela balança ou que voltava. Porque às vezes o meu corpo só tava inchado, eu só tava retendo líquido, às vezes eu só tava perto do meu ciclo menstrual. Então tudo isso são fatores que agregam ali no valor ou diminuem o valor na balança. E aí se eu me confiar só a isso, é muito raso, sabe? É muito pouco pra me fazer ter uma evolução e gostar daquele processo. Por isso que hoje em dia, voltando ao primeiro tópico, eu tiro fotos. Então assim, é a maior fonte de visão assim que eu tenho pra ver se eu tô emagrecendo ou não. Por último, o terceiro erro que eu cometi desde que eu comecei o meu processo de emagrecimento, emagreci 10 quilos, mas que foi um erro que possivelmente e com certeza foi um dos que mais influenciaram para eu não conseguir evoluir e emagrecer mais. Foi o erro de estar com a mentalidade errada em relação à alimentação. Eu estava tão focada em estabelecer o hábito do exercício físico, em emagrecer com um exercício físico, que eu esqueci que o exercício físico e a alimentação andam de mãos juntas, andam de mãos dadas. Então não tinha como eu tá evoluindo o meu hábito do exercício físico, mas a minha mentalidade da alimentação estava em cima de várias crenças que eu construí ao longo de vários anos. Então eu achava que a alimentação saudável era para pessoa que, enfim, tem alguma doença, porque eu só comecei a me alimentar de forma saudável quando eu tive anemia, né? Quando eu tive ali o diagnóstico de anemia. Então uma coisa eu associei à outra, sabe? A alimentação saudável com uma pessoa doente. Então, assim, eu achava também que eu tinha que comer desenfreado. Eu vinha também de um lugar que eu me alimentava muito mal. Então, o meu confortável, a minha zona de conforto era manter aquela alimentação em que eu me alimentava de basicamente pasta e macarrão, né? Macarrão ali, fritura o tempo todo também. Então, tudo isso contribuiu para eu ter essas crenças em relação à alimentação saudável, em relação à dieta. Quando eu fui diagnosticada com anemia, eu tava em uma das piores fases da minha vida. Eu passava muito mal, eu cheguei a desmaiar várias vezes por conta da minha falta de força. Eu não tinha, assim, eu era sedentário, que contribuiu para anemia, e eu também não me alimentava bem. Eu lembro que nessa época teve um tempo em específico, ali uma semana, que eu me alimentei só de macarrão. Eu comia macarrão no almoço e na janta, eu acho que nessa semana foi umas 2, 3 vezes. Era pastel. Então, assim, essa era a minha rotina de comer. Assim, não tinha uma salada, não tinha nada saudável, minimamente saudável. Era só fritura. Eu comia muito macarrão, eu comia muito pastel, porque na minha cabeça aquilo era o mais fácil. Aquilo era o mais cômodo pra mim. Pra minha vida naquele momento, fazer o macarrão era o mais fácil, ou não me importar com a minha saúde física era o mais fácil. Porque eu tava tão
acostumada a essa vida, eu tava tão acostumada a ter esse comodismo e escolher sempre o fácil do que escolher o certo, que a alimentação era só mais uma coisa, assim, e eu deixava levar, entende? Só que quando eu tive esse diagnóstico de anemia, acho que foi quando virou a chavinha, assim, também, que eu precisava mudar, eu precisava me alimentar melhor. E aí, pouco tempo depois, veio o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, e que eu comecei a mudar. Mas a minha mentalidade em relação à comida, até hoje, leva esses requisitos de tudo isso que eu construí durante anos, porque não vai se desmanchar. Essa mentalidade que eu tenho em relação à comida é um processo, assim, pequenininho, sabe? Um passinho todos os dias. Porque, querendo ou não, eu construí uma relação com a alimentação que é um pouco tóxica. Então, assim, eu fico com um peso na consciência quando às vezes eu exagero demais. Não exagero, mas assim, quando eu como alguma coisa que não tá na dieta, às vezes eu fico com um peso enorme na consciência. Até às vezes quando tá ali na refeição livre, eu fico, ai, não era pra eu estar comendo isso. Então, fica com um peso, assim, na consciência, ou isso acaba me levando a exagerar demais. Então, eu estar muito restrita em questão de alimentação me fazer exagerar no final de semana. Ou fazer aquele famosinho, né? Ah, já chutei o balde mesmo, vou lá e vou comer o que eu quero. Ah, eu já comi isso, então eu vou lá e vou comer o restante. Tipo, já comi um brigadeiro, vou lá e comer a panela toda, entendeu? É meio que esse o sentido, assim. Então, ao longo desses anos, eu construí uma mentalidade em relação à comida que era errada, entendeu? Que tal comida era ruim, que tal isso era ruim, sendo que eram os meus hábitos e o meu comportamento perante tudo aquilo que não era bom. Então, passar por isso, assim, foi muito complicado. Eu acho que se eu tivesse uma mentalidade melhor e mais estabelecida e equilibrada em relação à comida, eu acredito que sim, a minha evolução teria sido melhor no emagrecimento, eu teria emagrecido mais. Mas eu não tento e eu não me prendo muito a isso. É algo que esses erros hoje eu tento consertar. Então, a alimentação, eu melhorei muito a minha relação com a comida. Eu tento, de fato, não é seguir uma dieta, é ter uma alimentação saudável e ter uma alimentação rica, de fato, assim, de comer bem, sabe? Comer bem mesmo. E se de acontecer, enfim, de eu comer alguma coisa fora a isso, eu tentar não ficar culpando, né? Porque eu acho que não adianta muito demonizar a comida, a alimentação da pessoa, mas sim tentar equilibrar tudo aquilo. Então eu acho que hoje eu estou no momento de equilibrar a forma que eu enxergo a alimentação e como eu tenho essa alimentação no meu dia a dia, na minha vida. Todos esses erros serviram para hoje eu tentar consertá-los e entrar novamente em um outro processo de emagrecimento, né? Em um ano eu consegui emagrecer 10 quilos e agora eu quero emagrecer mais até atingir minha meta, atingir a forma que eu quero me ver, né? A forma que eu quero ser vista, assim, quando eu me olhar no espelho. E foi isso, eu acho que eu falei os principais erros que eu cometi no meu processo de emagrecimento. E agora eu estarei novamente, né? Eu continuo nesse processo de emagrecimento, eu continuo querendo emagrecer, buscando, né, a perda de gordura e o ganho de massa muscular. Então, se você quer acompanhar tudo isso, já se inscreve no canal, deixa o like e me fala aí nos comentários se você já passou por esse processo de emagrecimento, qual erro você cometeu, ou alguma coisa que funcionou no teu emagrecimento. Me conta aí, porque eu fiquei curiosa. Um beijão e até o próximo vídeo.